Boa noite. Nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025, rezamos por todos os benfeitores do projeto Juntos pela Vida do Canal da Família. Hoje, celebramos a segunda semana do Tempo Comum. A tentação do orgulho acompanha a humanidade ao longo da história. E Cristo veio para o meio de nós de forma humilde e simples. Ele nos ensinou o jejum livre da soberba que nos faz crescer no amor. Celebremos o compromisso de viver a novidade do Evangelho em nossa vida cotidiana. Iniciemos a nossa celebração cantando. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, nós queremos acolher aqui no Santuário da Vida, peregrinos de Guarulhos, da Grande São Paulo. Muito bem-vindos, Deus abençoe. E também de Bitinga. Cadê? Olha lá, está lá, Deus abençoe. Tem mais alguma cidade fora? O resto é tudo de perto, entendeu? Oi? Itápolis também, aí ó. É o nosso caminho de Bitinga, na maioria. Deus abençoe. Muito bem-vindos também. Aproveitando para agradecer, sabe que às vezes domingo chega um monte de peregrinos lá na paróquia do Padre em Votuporanga também. Eu quero agradecer a turma de Bastos, que foi ontem, também de Atibaia. Rezar pela saúde da Raimunda Freire, da Camila Pedroso, da Célia Regina Vasconcelos, enfim, inúmeras pessoas que pedem as nossas orações. Todo mundo que entra lá no @Rede Vida, né, nas redes sociais, no @Padre Márcio Tadeu, no Instagram, no Facebook. O Padre dá sempre uma olhadinha um pouco antes da missa. Alguns desses nomes a gente fala, mas é claro, não é possível falar todos, mas Deus sabe. Inclusive você pode escrever agora, se você estiver acompanhando pelas nossas redes sociais, deixar a sua intenção também.
Eu lembro também que nós queremos rezar de modo também especial hoje pela fiel falecida Maria Helena Kifuri. A família está presente, então todos os nossos sentimentos pela perda, mas sobretudo, da fé que nos une na ressurreição. Cada Eucaristia, de fato, é um momento especial nas nossas vidas, porque é a oportunidade de renovação. Não a renovação exterior, já que todos nós somos condicionados ao tempo e mais dia ou menos dias a gente vai transformando aquela beleza inicial e ganhando as marcas desse tempo. Mas é claro que a fé, ela promove sempre um encontro profundo com o Senhor. E sobretudo nessa semana que ontem o Senhor nos chamava a ministerialidade, ou seja, cada um com a sua responsabilidade, e Jesus entra quando falta alguma coisa. Essa é a grande prova do seu primeiro milagre, como narra São João. E esse primeiro sinal é o sinal que hoje nós cristãos somos aqueles que são chamados a perceber as faltas no mundo. Falta amor, falta um arroz, falta um feijão, e sermos como Cristo, aqueles que suprem com generosidade. Mas a diferença de quem supre com generosidade e com caridade é diferente da filantropia. A filantropia, ela obriga a ter doadores, e esses doadores precisam de uma foto de quem recebe. Ela precisa, que uma mão saiba o que a outra faz. A caridade não. A caridade é como no evangelho de ontem, das bodas de Caná. O noivo foi elogiado porque serviu por último o vinho melhor. Jesus assume a responsabilidade do noivo, transforma a água em vinho, mas não constrange quem é o culpado. Assim também Deus, quando nos alerta sobre a vida, sobre o desejo que Ele tem da gente ser santo, Ele não constrange em nós o pecado, nem faz com que a gente passe vergonha por conta disso, mas Ele nos alerta, e aí a gente começa a perceber os inúmeros milagres que Ele faz em nossa vida, para que a gente não se perca, primeiro em nós mesmos, e depois do caminho, que é Ele, que é verdade e que é vida. Então vamos um instante fechar os nossos olhos e pensar essas duas dimensões, do encontro com Jesus, da caridade que nós exercemos, se isso de fato é efetivo na nossa vida. Porque a gente pode dizer, não, mas tudo que é efetivo, é real em nossas vidas, produz mudança, produz transformação. Uma ideia nova que a gente encontra produz transformação se ela está no nosso coração. Então também nesse instante em silêncio a gente verifica se o nosso coração pertence ao Senhor. Se de fato nossas ideias e o nosso pensamento, a nossa força, o nosso entendimento, como dizia um bom judeu da primeira aliança, estão junto com a vontade, com o pensamento, com a força que vem do céu. Mas é claro, nós somos limitados e por isso, humildemente, cantando, pedimos o perdão do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade,
Senhor, que intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza para podermos, instruídos pelo glorioso exemplo do vosso mártir São Sebastião, obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons, sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-te esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Araão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, propõe os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei
Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos, domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e rasga e fica maior ainda. Ninguém põe o vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres
se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos nós, sem exceção, constituímos seres humanos, é óbvio, mas seres pensantes. Se a gente for ver hoje a neurociência, a gente não é feito só para pensar. Aliás, pensar é justamente uma realidade que acontece como uma consequência das nossas ligações. O nosso próprio cérebro é feito de ligações. Um certo momento da nossa história, a gente media a inteligência das pessoas a partir de um questionário que dava um coeficiente de inteligência, a gente chama de QI. O coeficiente de inteligência não se mostra eficaz em que aquela inteligência de fato seja usada para o bem, tanto da pessoa quanto de outras pessoas. Então, de um tempo para cá, pelo menos nos últimos 20 anos, além do QI, a gente tem um QE, um coeficiente emocional. Porque as ciências neurológicas, psicológicas, humanas no geral, elas começaram a perceber que o homem lê o mundo a partir dos seus sentimentos. Então, por exemplo, a gente tem uma brincadeira que diz assim, olha, eu não vou muito com o fátio, a cara daquela pessoa. Mas, pô, você não conhece. Nossa, mas até a voz dela me irrita. Meu Deus, mas você nunca viu esse sujeito, essa sujeita. Não acontece isso? Vai dizer a psicologia que em algum momento da nossa vida, pessoas semelhantes, tanto com o formato corporal ou o tom de voz, de alguma maneira nos criaram momentos negativos, momentos que a gente se sentiu rejeitado, que esse é o problema da vida, ser aceito e ser rejeitado. E de fato nós assumimos aquele formato, aquele jeito de falar, como se aquilo fosse mal para nós. Por que o padre está dizendo isso? Porque muito do Evangelho não era capturado na sua totalidade, nem a primeira vez que, de fato, ele foi ouvido. Por quê? Cada momento da história, a gente é tomado de sentimentos diferentes, de propriedades diferentes, como a pós-modernidade, que a gente chama esse tempo, com essa velocidade de informação, que eles colocam na nossa cabeça tanta informação que a gente não consegue mais processar as coisas. Aí a gente agarra uma ideia, fica nela o resto da vida, porque é aquilo que dá segurança. E muitas vezes aquilo é um círculo, é uma ideia circular. Ela tem coerência, tem coesão, tem lógica, mas ela é muito pequena, ela não abrange tudo. E muitos de nós então ficam circulando naquela lógica do louco. Você já viu uma pessoa louca falando? Ela tem lógica. Ela, na maioria das vezes, 100% das vezes, ela está certa naquilo que é a concepção. Mas a ideia dela é tão curtinha e é tão circular que ela não sai daquilo. Já perceberam quem é doido? Vai lá visitar um irmão doido para você ver no sanatório, não é? É assim. Mas é isso também que prejudica a cada um de nós na compreensão do que é novo e de que Jesus traz de novo. Por quê? O que Ele traz não é o que a gente espera. Então, quando Deus não dá aquilo que a gente espera, Ele deixa de ser Deus para nós. Quando a igreja não responde aos meus sentimentos, ela deixa de ser uma igreja para mim. Pode olhar, 99,9999 das pessoas que deixam a igreja, que mudam de paróquia, etc e tal, foi porque o irmão que estava do lado desprezou, foi porque lá no trabalho alguém não fez do jeito que eu gostava.
não tem lógica, tem sentimento. Vamos respeitar o sentimento como se fosse lógica. Mas é uma lógica muito pequena, o sentimento é uma lógica muito pequena. Então, por coisas muito pequenas e muito circulares, que passam a ser eternas, né, porque vão girando, a gente é chamado por Jesus de louco. Lembra quando ele fala daquele homem rico, cujo seu único sentimento era o dinheiro que tinha? Qual era a ideia circular lá na cabeça daquele que estava fazendo mais celeiros, porque aí ele ia descansar? É essa a ideia. E aliás, o maior demônio de hoje é um demônio chamado consumo. É um demônio ainda do mesmo que incomodava lá no tempo de Jesus, que chamava mona, né? O consumo que faz uma ideia circular. Hoje, se a gente não consumir, a gente não se sente feliz. Mas o que Jesus está dando para nós é algo novo. Então, antes da gente mergulhar, quebrar esses muitos elos, esses muitos círculos dos nossos pensamentos ao longo da nossa vida, e esse processo se chama conversão, nós temos que mergulhar de ideia, de força e de sentimento no que Cristo fala. Por isso a gente atualiza Cristo todos os dias, a sua paixão, seu nascimento, a sua vida, a sua paixão em cada Eucaristia. Por quê? Cada dia a gente quebra círculos que ajudam a gente a pensar, mas a cruz, o que ela é? Ela é um círculo? Não. Ela tem um coração no meio e ela aponta para todos os lados, ela está aberta. E é nesse sentido o sacerdócio de Cristo. O que era o sacerdote até então, até Cristo? Era o absoluto. O absoluto. Era o cara que comia carne, enquanto todo mundo comia resto de comida. Tinha pobreza, mas o sacerdote estava comendo carne. Por quê? Ele tinha direito de ofício sobre aqueles cordeiros, aqueles animais lá. Para eles não se contaminarem, então eles eram homens extremamente saudáveis. Quem visita Israel tem que conhecer ali o lugar dos sacerdotes, né, o bairro sacerdotal. A religião da primeira aliança construía até pontes para que eles saíssem do lar deles sem ninguém tocar, sem contaminar e chegar até o templo. Para vocês terem uma ideia, a carne é aquilo que a gente faz crescer. Pode ver, irmão, aí você fala assim, a genética, por que cresceu mais? Porque o hormônio do crescimento está na carne, por isso a gente cresce mais hoje. Quando a gente vivia há 70, 80 anos atrás, as dificuldades eram maiores, comia-se menos carne, crescia-se menos. Então os sacerdotes eram homens grandes, virtuosos, de pele boa, que estavam escondidos do sol, não passavam no meio das pessoas, não pegava gripe, não pegava nada, e eles iam até o templo. Mas esse não é o sacerdote que Jesus constitui. Mas também ele não quebra o sacerdócio. Olha que coisa, ele desconstitui o círculo, mas não a ideia. Ele só amplia a ideia. Ele vai dizer, se ontem o domingo era chamado ministerial, ele fala assim, todo mundo tem um ministério sacerdotal. Todo mundo tem que estar com a ovelha. Porque se o pastor lembra a pastoral, quando ele está cuidando da ovelha, quando ela está no pescoço dele, quando ele está sarando uma ferida, ele está justamente cumprindo essa função sacerdotal. Por quê? Cada ovelhinha, cada cordeirinho, cada pombinha, cada animal que o sacerdote oferecia para o céu, era justamente para curar a ferida do nosso pecado, expiar o nosso pecado, aquilo que machucou a nossa relação com Deus.
mas agora, desde o batismo, todos o somos. E aí nós elegemos diante da comunidade homens como o Padre Márcio, mas como o seu pároco aí. O Padre Márcio só tem um palanque diferente, não é melhor? Aliás, é muito pior do que o pároco que você tem que amar aí na sua comunidade, esteja ela nos lugares maiores ou menores, longínquos. Talvez, tem muita gente da Amazônia, eu fui numa comunidade da Amazônia celebrar certa vez, umas 8 horas de Manaus de barco, eu fui de avião, mas lá eles recebiam um padre a cada 3 anos. Então eu fui recebido em festa, nunca fui recebido em festa. Aqui que a gente tem padre, né? Então aqui a gente pode escolher padre. Padre Márcio não gostei não, muda de canal. Na comunidade é assim também. Ele puxou minha orelha, já não gosto mais dele, vou para outra, porque lá o padre é bonzinho. Isso acontece. Mas essa realidade do sacerdócio não pode deixar de tocar mais a nossa humanidade e nem fazer com que essa humanidade, de fato, fique distante da divindade de Deus, porque o seu sacerdócio dá a cada um de nós a clareza, a grandeza de novo, falar em nome de Deus, honrar a Deus com as nossas orações, porque é o Espírito que reza e age em nós. Então hoje, nós não estamos sujeitos mais a um sacerdócio longe da realidade, muito pelo contrário. Talvez a maioria dos nossos sacerdotes trabalhe muito para sentir. Eu mesmo vou ao mercado, eu acho isso muito importante, porque quando a gente vai, para 3 pessoas, 2 que moram lá, eu, a Fina, que é uma leiga consagrada em casa, e mais a nossa funcionária, e eu vejo ali que a nossa compra passa de R$1.000, a primeira realidade que vem no meu coração é, pagando R$30 em 5 quilos de arroz, é como uma família que recebe só um salário mínimo pode sobreviver. É essa a realidade. Por quê? Como sacerdote, como profeta, mas também como pastor, eu, junto com todos vocês, cumprimos uma única missão, de uma ideia de um sacerdócio que tem que estar junto com a dor, e que a dor não pode procurar, mas eu tenho que ir até a dor. Lembra? Eu que tenho que me fazer próximo. Essa teologia sacerdotal derruba tudo o que existia na primeira aliança, porque Cristo, se fazendo o sumo e eterno sacerdote, diferente de todos os outros sacerdotes que ofereciam pelos outros, pela cura dos outros, dos pecados dos outros, mas também tinha que oferecer pelas suas, Jesus não, só oferece por nós. Então ele é o vinho novo da alegria, Jesus é a cura sempre presente em nossas vidas, Jesus é um modelo que não passa. Por quê? Jesus não é estático. A revelação de Jesus não é estática. Ele é Deus, é infinito. Então ela sempre vai parecer que se move, mas o caminho não muda, a verdade não muda e a vida não muda. Não muda, que é Cristo. Mas como Ele é Deus e a gente não pode conhecer tudo, Ele parece sempre novo para nós, mostrando uma nova realidade. O sacerdócio, então, quando ele chega no Evangelho para dizer, olha, a minha turma não jejua comigo, ele está dizendo e mostrando quem está. Porque o judeu do primeiro século sabia que a gente só não jejuava diante do Altíssimo. Então Jesus aos poucos está dizendo, olha, eu sou o sacerdote que vai imprimir sobre vocês a nova e eterna aliança. Lá no passado, a primeira aliança, ela foi feita em cima de cordeiros, dos quais Moisés tirou o sangue e aspergiu a multidão dos pecadores. Ali foi feita a primeira aliança. Na nova e eterna aliança, o sacerdote não está distante da realidade, do sofrimento, da dor.
não oferece por si mesmo, mas oferece a si mesmo. E não é mais um sangue aspergido de um cordeiro nas nossas cabeças, mas é o Cordeiro de Deus que asperge o seu sangue, que se dá como sangue, como corpo, sangue, alma e divindade em cada Eucaristia. E inaugura então um sacerdócio no qual ele é o sacerdote, é a vítima, e quem aceita o sacrifício é o altar. Agora, cada um de nós, o padre, por ser ordenado, com as missões que lhe cabem, mas cada um de nós tem a mesma missão. A gente não pode empurrar para o outro, para que o outro seja cordeiro, porque senão, quando a gente empurra a responsabilidade para o outro, ele vira bode expiatório e não cordeiro. O cordeiro é aquele que traz para si a culpa, mesmo não culpando. O sacerdote está no mundo não para culpar, amado. Nós falamos aqui não para você se sentir pecador, muito pelo contrário, mas para você se sentir a graça e o tamanho da misericórdia de Deus. Porque eu estou aqui para dizer que Cristo morreu por você. E Cristo não elegeu bodes expiatórios para que, de fato, houvesse um culpado pela sua morte. O culpado pela sua morte é o nosso pecado. Mas é na perspectiva da salvação e da misericórdia que nós dizemos: eu não quero mais ser pecador, porque o sacrifício de Cristo tem que ter valido por mim. E valeu. Assim, Deus não vem mais cuidar do indivíduo, entendam isso. Deus não vem cuidar mais do problema do indivíduo, mas quando o indivíduo está com mais um, ele está no meio dele. Quando o indivíduo consegue dialogar consigo e unir as suas lágrimas, ele traz o vinho novo. Quando os indivíduos deixam um pouco de si e assumem ser mais nós, Deus vem e faz a sua obra, santificando, ou seja, tirando a gente do meio e pondo no nosso verdadeiro lugar, que é a eternidade. Eu acho essa a maior prova de amor que um Deus, que alguém, vamos dizer assim, que um ser poderia fazer pelo outro. Entregar-se, não delegar. Então, quando a gente vê um problema, eu posso delegar para o prefeito, para o governador, para o presidente. Mas se eu posso transformar, eu não posso delegar. Se eu posso curar, eu não posso. Padre, tem fome, eu não consigo curar a fome do mundo, nem eu. Tem gente que fala assim: vende o Vaticano, beleza, um monte de quadro, um monte de painel pintado, né? Acho que nem tem dinheiro aquilo, nem tem, vale, mas não se vende, né? Que acabaria aí com a fome, não acabaria nada, não acabaria nem com 1% da fome no mundo. Mas o que verdadeiramente vale a pena é que, se eu consigo alimentar uma pessoa, não com o que me sobra, mas com algo que me sacrifique, eu estou alimentando o mundo inteiro e estou acabando com a fome. Se eu consigo colocar esperança num coração que está do meu lado, eu estou plantando a esperança para um mundo inteiro. Porque se a morte de um homem salvou o mundo inteiro, a caridade verdadeira de um homem, de uma mulher, também pode começar a salvar o mundo inteiro das suas injustiças. Eis aqui, os sacerdotes na vida comum, diante desse sacerdote ordenado, com a mesma responsabilidade de ser cordeiro para não criar bodes expiatórios, ser altar para acolher o sacrifício, ser o sacerdote que sana a dor, a dificuldade, o que falta no outro.
E que assim seja, porque Jesus morreu por nós, é para isso mesmo. E se você quer um dia deixar Deus alegre com a sua vida, seja como Ele, imite-o. Mira a perfeição, porque quando a gente mira, sei lá, a lua, se a gente errar, nós vamos estar pelo menos junto das estrelas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Santificai, Senhor, com a vossa bênção os dons que de vós recebemos e agora apresentamos, e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou um mártir a vencer o martírio por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O sangue que o santo mártir São Sebastião derramou, a imitação de Cristo, para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim, transformais a fragilidade humana em força e aos fracos dai coragem para o testemunho por Cristo nosso Senhor. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra, louvando vossa majestade e dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa infinita misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E enfim nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu amado e castíssimo esposo, os apóstolos, São Sebastião e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos juntos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, diz o Senhor. Pois quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade.
Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade, vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu corpo partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver. Oremos. Senhor, os sagrados mistérios que comungamos nos concedam a fortaleza de ânimo que levou o Santo Mártir São Sebastião a ser fiel no vosso serviço e vitorioso no martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Trazer para si a responsabilidade do cuidado para com o mundo, isso é santificar. Essa responsabilidade transcende as nossas forças e a nossa própria realidade, porque sendo assim nós somos Deus para o outro, ou seja, um sinal dele, seus braços, suas mãos, a sua vida em nós. Essa é a perfeita comunhão. Quando nós existimos em Deus, Deus existe em nós. Essa é a realidade. Quando nós amamos em Deus, Ele ama em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela cuidadosa proteção da Virgem Mãe de Fátima, de São José e de São Sebastião, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho